Olá, eu sou Felipe Norato, sou desenvolvedor front-end focado em Angular desde 2015. Hoje eu vou explicar um pouco para vocês como agilizar, automatizar o trabalho de vocês na criação de componentes padrão com Angular utilizando schematics. Bom, eu já tenho o projeto instalado aqui. Importante ressaltar que eu deixei o QR Code com o projeto do GitHub para vocês poderem consultar, ok? E o seguinte, esse seria o projeto que vocês estariam trabalhando normalmente. Qual é a necessidade da criação de um schematics? Ele é exatamente para você economizar tempo quando você tem um padrão de componentes que você precisa criar e fazer a automatização da criação desses componentes. Para a gente poder criar o schematic, a gente precisa criar um outro projeto com o schematic CLI do próprio Angular, linkar esse projeto no projeto aqui, base que a gente está utilizando, ou em um outro repositório, mas nesse contexto vai ser uma coisa bem simples, a gente vai fazer aqui mesmo, ok? Então vamos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar, preferencialmente global, o Angular DevKit Schematic CLI. Ok? A gente vai fazer a instalação, eu já tenho ele instalado, ok? Então a gente já pode chamar esse binário, o schematics, para poder criar os novos schematics, os novos geradores de código ou atualizadores de código. Então a gente precisa criar um projeto desse CLI. A gente vai criar esse comando, utilizar esse comando e criar um schematics blanco, né, blank. Eu coloquei o nome de maior de schematics, né, só para a gente poder ter essa referência. Então ele vai fazer a criação de um novo projeto aqui dentro e vai fazer a instalação dos pacotes necessários. Qual que é o corpo desse cara aqui? Esse cara é o seguinte, ele vai ter package.json com os próprios módulos dele, né? E aí a gente aqui dentro da pasta source, a gente vai ter a collection.json, que vai ser o arquivo que vai dizer quais os schematics, quais os geradores de esquema a gente vai ter. Inicialmente ele cria com o próprio nome do projeto, certo? Que fica nessa pasta. E a gente tem o arquivo index, que é o carinha que vai criar necessariamente, vai ser executado todo o schematics, toda a geração, que ele é linkado aqui. Então a gente tem uma pequena descrição e tem um factory que vai ser linkado exatamente na função do schematics aqui. Perfeito? Deixa eu comitar esse cara aqui. Create schematics. Beleza. Então, o primeiro passo, a gente criou o schematics project aqui. Vamos fazer uma coisa bem simples, que é criar um arquivo, o nome hello, se não tiver nenhum nome, e com a palavra word. Um passo fundamental no uso do schematics é exatamente linkar o projeto do schematics com o projeto que a gente está trabalhando necessariamente. E como a gente faz esse link? O schematics a gente precisa buildar. Tá vendo que tem só TypeScript aqui? A gente precisa buildar esse projeto e em seguida a gente consegue utilizar linkando. Mas com os projetos que eu venho trabalhando, eu utilizando assim da maneira mais rápida, assim, ok, já boto para funcionar e funciona muito bem, eu divido em 3 passos no próprio projeto que eu vou utilizar esses schematics. Eu já vou colar e explicar os comandos que eu faço aqui no package.json do projeto principal. Então, tem uns comandos que eu coloco para a gente poder linkar esse projeto que a gente vai utilizar os schematics.
que são esses 3 comandos. O comando de install ele vai fazer a instalação desse comando, dos pacotes desse projeto de schematics, que é o que acontece, né, quando alguém faz o fetch, quando clona o repositório, precisa fazer a instalação para poder utilizar, beleza? O build, que ele vai navegar até a pasta do projeto, o Yarn vai navegar até a pasta do projeto e executar o build do projeto, e o link, que ele vai também acessar a pasta do MyOrg Schematics e vai linkar com o projeto principal. Vamos lá, rodar o build. Ele vai rodar aqui o tsc-p. Vocês viram que ele gerou os JavaScripts, né? O map, compilado é o map. Ok? E agora o que a gente pode fazer? A gente pode rodar aqui o yarn link. Ele vai criar o pacote MyOrg e vai usar o pacote MyOrg Schematics dentro do MyOrg with Schematics. Ficou um pouco complicado esse nome, mas enfim, só para ficar mais fácil lá de colocar no GitHub, de entender quais são os projetos. Bom, como a gente vai usar esse cara? A gente pode vir aqui, yarn ng, né, que é o generator. Qual o nome do nosso schematics? Qual que é o projeto? O nome do projeto vai estar aqui no package.json. Beleza? Essa é a collection. E a gente vai na collection e verifica qual é o nome do schematic que a gente usou, que é o básico. Pronto. Beleza? Ele criou aqui um Hello World, né, no próprio projeto. Bom, não é isso que a gente quer algo mais elaborado, né? A gente quer realmente gerar código aqui. Depois de vasculhar bastante conteúdo na internet, de ver como as pessoas utilizam schematics, como as empresas utilizam, e até o próprio time do Angular utiliza, comecei a futucar código e encontrei esse cara aqui. Dentro do repositório do Material, do Angular Material, tem uma pasta Schematics e tem os Generators. Eu comecei a utilizar os Schematics do Material e vi que era bem interessante a forma que eles utilizaram, que é com muito pouco código, eles conseguem criar um Schematics gerando bastante código, né? Gerando um padrão de código. E vou passar agora para vocês o segredo desse cara aqui. O que esse cara vai ter de diferente? Aqui dentro do index, ele tem bastante opções e tal, mas o cara que interessa para a gente é esse método aqui, o build component. O build component é uma função dentro desse pacote aqui, ó, Angular CDK, né, que ele faz uma mágica ali de seguir um padrão de desenvolvimento de schematics. Basicamente o que ele faz? Ele passa as propriedades, as opções do esquema. Então a gente também tem um esquema aqui, depois eu vou falar mais dele. Ele vai passar as opções desse esquema e vai fazer o quê? Tudo que tiver dentro da pasta Files, ele vai buildar. Tudo que tiver ali dentro. Seguindo também um padrão que eu fui testando e vi como é que funcionava. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Quando a gente criar um schematics nesse contexto de, beleza, eu preciso criar um componente de tabela, um componente de formulário, ou, por exemplo, todo componente já vai vir com um subject para poder tratar os observables e destruindo esse subject no final, não destroy, ou algo do tipo, ou até um próprio padrão de componente. Beleza, o que esse cara vai fazer?
esse cara ele vai buildar todo esse projeto, todo esse esquema aí dentro dele. Então, vamos começar a criar então um componente bem básico para o nosso schematics e aí a gente vai desenvolvendo junto. Vou vir aqui no schematics, vou criar uma pasta, my component. Beleza. Dentro dessa pasta my component a gente precisa de um index.ts, que é o cara que vai executar. Vamos facilitar nossa vida aqui e copiar esse cara aqui, só para facilitar realmente. Beleza? Mas o que a gente precisa para seguir aquele padrão e funcionar, né? A gente precisa adicionar o nosso myComponent, certo? E vamos alterar aqui myComponent schematics. Vamos atualizar esse nome aqui, myComponents schematics. Ok, está atualizado. Como a gente faz para rodar? Sempre é estritamente necessário a gente buildar. Depois que a gente instala, a gente não precisa instalar mais. Depois que a gente linka, a gente não precisa linkar mais. Mas toda modificação a gente precisa buildar. Então, está buildado. Vamos executar aqui o myComponent. Viu que temos a collection e aqui temos o myComponent, que é o nome do schematics. Organizado. Pronto. Ele vai ter o mesmo comportamento que é o create hello, que a gente só copiou o código mesmo. Agora a gente vai começar a brincadeira do padrão que o Angular Schematics utiliza. Primeira coisa, a gente precisa chamar esse cara. Esse cara, ele está nesse pacote. Como eu já sei alguns pacotes que a gente precisa instalar, então bora fazer a instalação desse cara aqui. Detalhe, que a instalação desse cara vai ser feita na pasta do myorg schematics, né? Porque são projetos separados. A hora que você quiser extrair esse projeto para um outro repositório, se for necessário, você pode extrair. Mas no momento vamos deixar aqui. Primeiro é um Angular CDK, que é esse próprio componente que a gente está chamando. E ele vai ter algumas dependências, certo? Que vai ser o Angular Common, e vai ser o Angular Core, Angular Core e o Schematics Angular. São pacotes que, com o uso, foram dando erro e a gente precisou instalar para poder rodar tudo lisinho. Instalações realizadas, a gente pode começar a fazer o primeiro componente. Vamos aqui no copy-paste mesmo. Necessariamente a gente não precisa mais de retornar tree desse jeito aqui. E ele já próprio retorna. Uma coisa que a gente vai fazer também é tipar esse esquema, essa options, beleza? Então esse cara aqui é do tipo options e o nosso componente é esse, ok? Outra coisa que a gente precisa fazer é informar qual é o nosso esquema JSON. Isso é importante para poder saber quais as propriedades, né, que esse schematic vai conseguir identificar.
Vamos lá, para facilitar a vida também, a gente não precisar pensar muito no que vai fazer, vem aqui, cria um arquivo JSON mesmo, schema.json, copia. Na real, copia esse cara, que esse vídeo realmente é para ser um vídeo da forma mais rápida de escalar a criação desses generators. Então, beleza, tenho esse esquema e a gente precisa atualizar na nossa collection, informando qual é o esquema que vai ser utilizado para esse schematics, para esse gerador. Então, atualizei o esquema, falei que o esquema é o schema.json, copiado, bonitinho, ok. Até aí, ele simplesmente não vai fazer nada. Por quê? Porque a gente não tem os componentes aqui dentro, não tem os arquivos aqui dentro para poder criar o nosso componente. Então, o que a gente vai fazer vai ser criar uma pasta chamada Files. Dentro dessa pasta Files, a gente vai criar uma pasta chamada underline, underline, path, underline, underline, que vai ser a pasta com o nome do componente. A gente vai tirar esse if flat, que não tem necessidade no momento. Isso fica para outro vídeo. E todo componente vai ser criado dentro dessa pasta. Para que serve essa galera aqui? Essas três pastas. Essa primeira pasta ele serve para poder dizer quais são os arquivos que vão ser compilados por esse build component. Primeiro. A segunda coisa, esse path, ele vai pegar o caminho que você passar, igual o CLI que você usa normal de criar um componente, que você passa todo o path para esse componente, até o nome do componente, ele vai separar isso tudo e vai pegar o path lá do componente. Vai colocar na pasta certinha. E ali o último path é o name do component, que aí ele vai criar essa pasta também. A API do schematics, dentro desse cara aqui do build component, ele vai fazer essa manipulação. Agora aqui dentro a gente vai criar os nossos arquivos. Beleza, vamos criar aqui .component.html e é muito importante .template. Isso é muito importante porque sem esse ponto template, duas coisas vão acontecer. A primeira coisa é o componente ele vai ser buildado, o TypeScript ele vai ser buildado e vai dar erro, porque ele vai ser um ponto TypeScript. E o segundo, não vai ser feita a conversão de todo o conteúdo que a gente colocar dentro desses componentes. Beleza. Aí a gente pode, para facilitar a nossa vida também, né, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente vai ter o ponto SCSS e o ponto TypeScript. .ts. Ok. Então, criamos os nossos save all. Beleza? Criamos os nossos arquivos aqui. Dentro desse componente, né, do TypeScript do componente, a gente precisa colocar aquelas informações básicas que a gente precisa. Eu gerei com um snippet aqui, um snippet qualquer, um componente micro aqui, só para a gente poder ter uma base aqui de enxergar bem o que vai acontecer. No schematic a gente tem uma linguagem de marcação, certo? É bem parecido com o Haml, se não me engano, do Rails, que é o seguinte, tudo que tiver dentro disso aqui ele vai reconhecer. A gente tem o selector aqui dentro. A gente tem um selector. O próprio Angular ele vai criar na API o nosso selector. Só para colocar uma coisinha diferente no começo. My
org sc, que é de maior schematics, por exemplo. Beleza. Então ele vai criar o componente com esse nome. Qualquer dúvida, é só a gente vir aqui e conferir como eles fazem, certo? Então, ó, selector, ok, template URL. Vou até copiar aqui para a gente ficar mais fácil a nossa vida. Então, copiei aqui e template URL, selector. O styles URL vai ser a mesma coisa. Vamos só fazer isso aqui e mudar. E faltou também o nome do componente. O nome do componente a gente vai utilizar também uma outra notação, que é o classify. Então, classify. Vamos testar agora esse cara. Vamos buildar. Ok. E vamos executar nosso schematics. Vamos passar um caminho para ele. Vamos falar que ele vai ficar dentro da pasta full, dentro da pasta bar, e vai ser o low component. Então ele executou, ele pegou o path e ele criou um component full dentro da pasta bar, dentro da pasta low component, e agora a gente tem um erro. A gente teve um errinho aqui de sintaxe, certo? Ele deu um espaçozinho aqui, então ele deu ruim. Bora compilar novamente e rodar. Create, ok. Certo. Low component. Ele colocou aqui com prefixo app. São coisas que no Angular a gente configura. Para não passar esse app, a gente pode mudar, que são configurações aqui no tsconfig e são configurações tanto no tsconfig quanto no AngularJSON. Resumindo, esse é o processo que a gente pode fazer para poder criar um componente. A gente teve uns erros de sintaxe aqui, porque estava configurado como TypeScript, então ele foi corrigir a sintaxe, enfim. Então, por exemplo, naquela situação de que, beleza, a gente quer que todo componente ele venha com um subject para poder tratar as subscriptions que a gente for utilizar. Então a gente coloca um onDestroy aqui e a gente inclui o onDestroy. Por exemplo, a gente vai receber, a gente está recebendo aqui um fake observable que a gente precisa tratar ele de alguma maneira. Então, supondo que a gente precisa fazer isso aqui, tratar a gente tem uma string que ele vai receber esse fake observable e a gente vai dar um subscribe aqui dentro. Então string .subscribe, só que a gente quer sempre tratar isso com um React.js taken.to, um pipe. A gente sempre queira tratar isso seja um padrão do nosso projeto. Esse cara não está importando. Import React.js operators. Beleza? A gente sempre queira tratar esse comportamento em todos os componentes que a gente cria, ou em algum componente específico. Beleza? A gente pode pegar e colocar, né, esse comportamento aqui dentro. A gente adiciona os imports, né, obviamente, para poder funcionar.
Pode buildar agora, a gente vai buildar esse componente, vamos excluir essa parte, vamos criar um outro na verdade, né? Só para a gente ver que a gente tem um cara idêntico. Agora eu vou colocar my component string. Beleza. Então ele gerou aqui o componente, my component string. Ele gerou, bonitinho. Agora a gente tem, opa, faltou colocar o onDestroy, né? Vamos colocar direitinho. onDestroy e importar esse cara. Faltou importar. Beleza. Deixa eu até gerar mais um aqui. Build. É um processo muito de vamos fazendo, vamos with destroy. Faltou destroy. Então, ó, gerou um novo componente, agora esse cara está com destroy, que estava faltando. E basicamente isso. Agora vocês conseguem, utilizando esse padrão, a gente consegue criar novos componentes com um padrão de componente para o projeto. Eu vou subir isso no repositório que vai estar anexado aqui na descrição do vídeo. E esse QR Code que está aqui no cantinho da tela para vocês conferirem todo esse processo. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Os links e material de apoio estão na descrição do vídeo. E quaisquer dúvidas ou comentários, vocês podem utilizar a caixa de comentário do vídeo que eu respondo. Beleza? Um abraço, até mais.